Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que eu classifico o nível de arremesso dos meus alunos, tá? Pode ser que sirva para você identificar o seu nível também, então fica comigo até o final do vídeo. É normal a pessoa que está começando a fazer os seus primeiros arremessos achar que ele está no nível iniciante, tá? Eu criei uma categoria antes da categoria iniciante, que é a categoria não sei arremessar. Calma, não fica preocupado com isso, não tem nada de errado, tá? Ó, o cara que não sabe arremessar, ele não tem nem a pegada correta na carretilha ainda, ele segura assim, ó. É normal a pessoa que está começando achar que isso aqui é um cabo de pistola, um gatilho de pistola. Não é. Não, esse gatilho aqui não é para isso, né? A pessoa normalmente até segura errado, assim, ó, segura a carretilha assim, tá? Isso aqui não procede, tá, pessoal? A carretilha, ela tem esse desenho para ela ser segurada. No caso aqui, ó, se eu for usar outra mão, o pessoal segura errado assim, né? Você vai ver gente até pescando assim. É normal isso, que a pessoa comece porque ela não teve nenhuma instrução. Mas você que está aprendendo aqui no canal, você já não vai fazer isso aqui, certo? Quem acompanha o Marcel não pesca desse jeito, não. Então a gente tem uma pegada correta na carretilha. Eu vou arremessar com a minha mão esquerda para mostrar para vocês que a minha mão esquerda ela não sabe arremessar, tá? Ó, vou segurar errado aqui. Vocês vão ver, é muito comum. Se a pessoa... tem gente que é mais desajeitado do que os outros. O desajeitado ele vai fazer assim, né? É mais ou menos isso que o desajeitado faz. Alguém com um pouquinho mais de coordenação motora, talvez, né, se concentra, ele já faz uma coisa mais parecida com o arremesso, né? E olha, quem não sabe arremessar ainda, não vai nem fazer esse break aqui na hora correta para evitar a cabeleira. Então vamos lá. Essa pessoa que até consegue jogar a isca para frente, essa pessoa não está nem no iniciante ainda, tá? O iniciante ele está aqui, ó. Ele já sabe carregar e descarregar o power da vara. Ou carregar a ação da vara para ficar mais fácil. O que é carregar? É quando ela enverga. Ela está cheia de energia nessa hora, certo? Essa energia para quê? Para ela voltar para a posição. Para a vara voltar para a posição original, que é ela retinha, certo? Então, se você já sabe fazer isso aqui, ó, carregar e descarregar, se você já segura corretamente a carretilha e faz o movimento e lança a isca e para a isca na hora correta, ou melhor, para aqui o carretel na caída da isca, esse é o principiante. Esse para mim é o que já consegue fazer um arremesso, ele já tem condições até de pescar, certo? Menos do que isso não é nem o principiante, essa pessoa ainda não sabe arremessar, certo? Deixa eu recolher aqui. E aí eu vou dar uma dica, justamente para quem está no principiante ou para quem nem chegou no principiante ainda. Tá vendo como essa vara enverga? Presta atenção aqui, ó. Eu estou usando uma isca, ela até poderia ter mais uns 2 ou 3 gramas. E ela ainda estaria dentro do casting da vara. Mas ela está muito próximo do casting máximo, que é uma medida que vem aqui em gramas ou em onças, OZ, tá legal? Então, quanto mais próximo você tiver desse número maior aqui, ó, melhor para você arremessar, tá? Você não deve passar dele, principalmente quem ainda não sabe arremessar, quem é principiante e até quem é intermediário, não é para passar desse número nunca. O avançado tem situações específicas, a gente vai falar disso mais para frente, certo? Então, aqui ó, você procura uma isca, mais ou menos no número máximo. E vocês estão vendo que ela enverga fácil aqui, ó? Vou fazer um pouquinho mais de força, ó. Olha o tanto que ela enverga, tá vendo aqui, para o arremesso? Essa é uma vara de ação moderada. Ela é chamada de ação média, mas não é categoria de potência média, tá? Ação média, ou seja, ela enverga bastante. Ó, ela está envergando até aqui, né? Daqui para frente ela enverga. Ó. Certo? Na verdade, ela enverga toda, né? Enverga, só que aqui enverga bem pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho, e passou daqui e começa, né? Ó. Então, essa é uma vara excelente para você aprender a arremessar, porque demora mais tempo aqui, ó. Você consegue analisar mais aqui para perceber e encontrar o momento certo de soltar a isca. Oh, rapaz, aprendi, ó. Agora eu já consigo pelo menos arremessar. Já sou um iniciante no arremesso, certo? Esse mesmo arremesso por cima, agora a gente vai fazer ele, olha aqui, ó. Tô fazendo aqui 90 graus do chão, certo? Agora eu viro a mão um pouquinho aqui, tá aqui, ó.
consigo fazer também. É o mesmo arremesso, tá? Só mudei o ângulo da vara. Eu estava arremessando aqui, agora eu vou fazer aqui e consigo fazer o arremesso também. Se eu fizer um pouquinho mais pro lado aqui, ó, abaixar mais, 45 graus, eu consigo fazer também. É o mesmo arremesso. Olha o movimento da minha mão aqui, olha o movimento da minha mão aqui. Ó. E eu posso ir abaixando. Deixa eu me afastar aqui por causa da... Ó. Estão percebendo que é o mesmo arremesso? Eu vou voltar minha mão cá para cima, ó. Ó. E aí, para fins de estudo, a gente dá dois nomes diferentes. Overhead casting, arremesso por cima da cabeça. Ó, olha a direção. Estou exagerando o movimento aqui para gerar um plano aqui, ó, para ficar muito fácil de você entender. Vou baixando, ó. Mesma coisa. Tem um plano aqui agora, horizontal, né? Tá paralelo com o chão, ó. Isso aqui todo mundo consegue entender. Até se você tiver com seu filho pequeno assistindo aí, se já tiver idade para pescar, lá pelos 7 anos mais ou menos, já consegue, ó. Eu consigo ir até para um ângulo negativo, ó, para baixo aqui, ó. Olha isso. É o mesmo arremesso. Por isso que eu chamo de arremesso lateral, ou seria assim, o arremesso intuitivo, né? Aquele que você faz com a sua mão dominante. Por exemplo, se eu fosse canhoto, eu faria a mesma coisa aqui. Com a mão. Com a mão do mesmo lado da minha mão dominante, né? E aí eu poderia aqui fazer, eu não sou canhoto, então pode ser que não fique muito bonito esse movimento aqui, mas, ó, certo? Então esse é o arremesso mais fácil de aprender. E é tudo uma coisa só. Mas aqui a gente chama de side, né? Lateral, side casting, overhead casting. É o mesmo arremesso feito por posições diferentes. Então se você já sabe fazer isso, você está no principiante, certo? O que seria então o intermediário? Vamos já conhecer os arremessos que o arremessador intermediário conhece. O pescador intermediário, ele consegue arremessar com muita pontaria, então ele já sabe exatamente como aplicar distância, tá? Distância também, mas pontaria, vai na direção perfeita. Distância ele controla, tá? Mesmo em situações de vento. E um detalhe muito importante aqui, ó. O intermediário, ele consegue apresentar a isca. Ela vai cair com suavidade lá no ponto desejado, certo? Então, independente, e o intermediário não vai dominar somente esse arremesso aqui, ele vai dominar também o arremesso contrário, tá? O que bate aqui no antebraço, ó. Certo? Então, quando você domina o arremesso contrário, que se for aqui no plano paralelo, a gente chama de backhand cast. Backhand. Seria mais, na tradução livre seria mais assim, a mão ao contrário, né? A mão para trás, né? Ao invés de aqui, ó, no sentido natural, né? Mais intuitivo, você vai fazer o contrário. Então seria mais ou menos isso, backhand, tá? Só que se você mudar a direção disso aqui, ó, você pode fazer assim, que não teria utilidade nenhuma, né? Exceto numa situação de obstáculo. Eu poderia utilizar isso. Mas aqui, ó, no plano horizontal, a gente chama de backhand. E a gente vem mudando esse plano aqui, ó, girando. Vamos botar ele na vertical aqui agora. O que é isso aqui? É o flip casting. Certo? Olha como é a mesma coisa, ó. Então não adianta você falar para mim, Marcel, eu sei fazer backhand. Ah, sabe fazer backhand? Então você aponta ali e faz isso, né? Tá ok. Mas eu não sei fazer flip casting. Cara, é a mesma coisa, é só girar aqui o plano de arremesso, certo? Agora, claro, existe aqui uma preocupação com o nível da água. Então, o momento que essa isca vai sair é diferente, certo? Ó. E claro, tem um jogo de ombro aqui que vai acontecer no flip casting, né? Porque da mesma forma, você está aqui, aí você vai virando aqui. Só que não é para você colocar o ombro aqui em cima, porque a sua articulação do ombro não é boa o suficiente para isso, tá? Se você fizer isso aqui, você não está nem fazendo um flip casting mais, você está fazendo um overhead cast de cabeça para baixo. Sei lá. Olha aqui, isso aqui não é... Isso aqui é ridículo, tá?
Você vê alguém fazendo isso aqui, ó, você não sabe fazer flip casting. Ó, é aqui, ó. Você vai levantar o ombro um pouquinho aqui para dar a angulação necessária do braço, para você não ficar assim, encurtado demais, tá? Ó, aqui você faz. Mas com o cotovelo afastado aqui, você faz bem melhor, ó. Certo? Então, o intermediário, ele já domina essas técnicas de arremesso, ó. Quis lançar mais longe, levantei um pouquinho mais o ombro aqui, mas em nenhum momento eu exponho a minha articulação do ombro aqui, ó, não fica no lugar errado, certo? Então ele já domina aqui, ó. Beleza? Faz com naturalidade, apresenta bem a isca e domina tanto essa técnica lateral aqui, como a mão ao contrário aqui, certo? E o avançado? O meu aluno avançado, não só ele já domina tudo isso, como ele sobrepõe duas técnicas que são aplicadas, que são ensinadas como se fossem arremessos diferentes, mas na verdade são sobreposições de técnica. Vocês já devem ter visto o spiral cast, né? Você gira a isca aqui na frente para que a vara carregue assim, certo? Então ela vai ficar aqui, ó, durante o giro todo aqui ela está carregada de energia, né? Então você vai fazer aqui e lançar por baixo, tá? É um arremesso com finalidades muito parecidas com o flip, tá? Ó, de novo aqui e ela sai aqui na frente, tá? Com muito treino, esse arremesso ele fica bastante útil. Se tiver na situação específica, que só ele consegue jogar, né? Você tá aqui no meio de um monte de árvores, vamos dizer que essas duas árvores estivessem aqui dentro da piscina, e aí eu não tenho espaço para fazer de outro jeito, eu não consigo levantar a ponta da vara aqui para fazer um flip casting, para carregar adequadamente, precisa jogar um pouquinho mais longe, e aí eu vou fazer aqui, né? Dificílimo de fazer, tá? Mas pode ser para fazer assim, numa situação dessa, né? Ó. Mesmo assim, dei uma subidinha aqui agora, tá? Não vejo muita utilidade nisso. Essa técnica espiral, essa técnica de carregar a vara aqui, ó, tem até um meme muito engraçado, né? Com isso, mas não é só piada aquilo não, tá? Esse giro aqui, ó, ele pode ser aplicado sobreposto ao arremesso lateral e ao backhand aqui, ó, o arremesso contrário, tá? Então, ao invés de carregar a ação da vara e fazer o arremesso assim, se eu quiser lançar rasante, mais próximo da água para evitar, para diminuir um pouco a incidência de vento ou para jogar por debaixo de uma estrutura, eu faço aqui, ó, certo? Eu faço esse movimento, esse carregamento da vara em espiral aqui, ó. E aí eu consigo ter bastante energia, colocar a isca com bastante energia por debaixo da estrutura, lançar bem longe. A mesma coisa do outro lado aqui, ó. Tô tendo que controlar bem aqui, senão a isca vai parar lá bem depois da piscina. Então, ó, pescador avançado em arremesso, ele já consegue sobrepor essa técnica espiral aos arremessos. E da mesma forma, né, aqui na frente, na verdade é o seguinte, você vai fazer, aí seria, deixa eu ver, você vai ter que usar o antebraço, né, é isso aqui que você está fazendo aqui, só que no plano aqui na frente, né? Você vai adaptar aqui para essa situação, certo? Então, ó, olha lá, coloquei lá pertinho da escada. Então o que acontece aqui, ó? Temos uma outra técnica, que também é ensinada como arremesso à parte, que é o skipping. Essa técnica de skipping, você vai fazer o arremesso lateral aqui, com uma isca soft, não é com uma isca dessa, tá? Tem que ser aquela isca macia, isca de silicone. E aí você vai fazer, aqui não vai dar para fazer por causa dessa isca, tá? Mas é isso aqui. Então vai fazer aqui e ela vai ser no rasante. Ó, não adianta fazer com plug, mesmo sem anzol nenhum, ele não vai deslizar na água, tá? No máximo ele vai dar um pulinho, às vezes 2 pulinhos, quanto mais longo o arremesso tem essa chance, mas aqui não vai. Tá vendo? Bateu na água, ele fica, então não tem como fazer com isso. E o pescador avançado, ele vai saber fazer essas duas sobreposições de técnica, tá? Dá para fazer também a sobreposição do flip
com o skipping e backhand. Aqui no backhand dá para fazer as 3, tá? Ó, dá para fazer o backhand, né? O arremesso contrário aqui, ó, carregando a ação da vara, batendo no antebraço, sobrepondo o spiral, tá? Você vai carregar a vara em espiral e fazer um skipping. Mas aí teria que ser com isca soft, a gente não vai conseguir fazer isso aqui. Tá legal? Então assim, ó, vamos só recapitular. O pescador que ainda não sabe arremessar, ele nem sabe carregar a ação da vara para arremessar. O principiante, ele consegue fazer o arremesso lateral aqui, até por cima da cabeça, e ele já consegue imprimir aqui a energia na isca para ela chegar lá no ponto desejado. O intermediário, além de tudo isso, ele sabe por que ele consegue lançar a isca lá, ele consegue dar uma compensada no vento, apresentar a isca melhor, e ele já domina o arremesso contrário, o que significa desde a esquerda até por baixo. E o avançado vai fazer tudo isso e vai conseguir fazer sobreposição de técnicas, tá? Carregamento em espiral, ajuda muito esse carregamento em espiral, principalmente em situações de vento, em situações que você quer mandar a isca por baixo, tá? Por baixo da estrutura, num pier, por debaixo de uma árvore, bem legal. E o skipping também, aí só o avançado que vai conseguir fazer skipping, tá legal? Então, deixa nos comentários